Olá e bem-vindo. Sabe, tem certos temas que parecem desenhados para gerar um desconforto. Com certeza. E a doutrina cristã do inferno certamente está no topo dessa lista. Para muita gente soa como algo cruel, antiquado. Uma ferramenta de manipulação, talvez. Exato. É um dos pontos que mais afasta as pessoas do cristianismo hoje, né? A cultura moderna, em geral, tem muita dificuldade com a ideia de um juízo final. E o material que a gente tem aqui, que é um plano de aula do pastor Alexandre de Almeida, mergulha de cabeça nisso. Ele não foge da controvérsia. Não foge mesmo. E o que eu achei fascinante nesse material é que ele não tenta simplesmente, sei lá, defender a doutrina. Ele meio que vira o argumento de ponta cabeça. Uhum. Ele reconhece que a ideia de juízo pode ser vista como intolerância, mas o objetivo que ele propõe não é usar um medo. Pelo contrário, é despertar temor santo, compaixão e urgência missionária. E essa é a grande tensão que a gente vai explorar, né? Como que uma doutrina que parece tão sombria, tão definitiva, como ela pode ser apresentada como um motor para compaixão? Exato. É uma linha de raciocínio bem específica e que vai contra o senso comum. Pois é. Nossa missão, então, é destrinchar essa lógica. Vamos ver como o autor amarra essas ideias, começando por um ponto que é fundamental para ele: a justiça. Uhum. Ele argumenta que o inferno não tem a ver com mitologia ou sadismo, mas com a própria natureza de um Deus justo. Como que ele constrói essa base? Então, ele começa com uma premissa teológica que é central. Um Deus que é genuinamente bom não pode ser indiferente ao mal. A impunidade nesse sistema de pensamento seria uma falha moral. Ah, entendi. Se não houvesse consequências para a injustiça, para a crueldade, para o mal, a bondade de Deus ficaria meio questionável, sabe? A ausência de juízo seria, na verdade, uma forma de injustiça, né? É isso. Exatamente. O texto cita o livro do Apocalipse, o capítulo 20, que descreve um grande julgamento final. E a perspectiva ali, que é reforçada por teólogos como N.T. Wright, que ele menciona, Certo. é que esse juízo não é um ato de vingança cósmica, mas de coerência. É o momento em que se declara que o mal não venceu, que a criação vai ser, enfim, limpa e restaurada. Sem esse acerto de contas, a promessa de que a justiça vai prevalecer ficaria vazia. Ficaria completamente vazia. Essa ideia de juízo como coerência moral faz sentido dentro da lógica. Mas, para muita gente, a imagem de uma punição eterna soa desproporcional. A justiça não vira crueldade em algum ponto? O texto aborda essa tensão? Aborda, e de uma forma bem interessante. O autor admite que, historicamente, os próprios cristãos não têm uma visão única sobre a natureza desse destino. Ah, isso já é surpreendente. Ele não apresenta a doutrina como um bloco monolítico, sabe? Ele destaca 3 grandes interpretações que surgiram ao longo dos séculos. A gente tende a pensar que é uma coisa só, preto no branco. Quais são essas visões? Bom, a primeira é a mais conhecida, a visão tradicional. Uma punição consciente e eterna. É a imagem que a cultura pop absorveu, com fogo, sofrimento perpétuo. Certo, essa é a que todo mundo conhece. E as outras? A segunda chamada de aniquilacionismo ou imortalidade condicional. Aniquilacionismo? Isso. A ideia aqui é que o resultado do juízo não é um sofrimento infinito, mas a cessação da existência, a destruição final. A alma não seria inerentemente imortal e a punição seria a perda definitiva da vida. Nossa. E o material faz questão de notar que um teólogo evangélico que é extremamente influente, como John Stott, expressou simpatia por essa visão. Nossa, isso muda tudo. Um nome como John Stott defendendo algo que não é a visão tradicional dá muito peso para essa interpretação. Muito. Mostra que existe um debate teológico sério sobre o assunto. Com certeza. Isso tira a discussão do campo do dogma indiscutível e a coloca no campo da interpretação teológica. E a terceira visão, que o texto classifica como minoritária e mais contestada, é o universalismo. Universalismo. É a crença de que, de alguma forma, no fim de tudo, todos seriam reconciliados com Deus. Imagino que essa seja uma visão mais popular hoje em dia, mas que teologicamente seja mais difícil de sustentar dentro da ortodoxia, por conta dos textos que falam de juízo. Exato. O autor a apresenta, mas com essa ressalva.
O ponto central para ele, no entanto, não é que todo mundo concorde nos detalhes de qual das três é a correta. O ponto crucial é o consenso de que existe sim um juízo real. Certo. E uma separação definitiva entre um destino com Deus e um destino sem ele. E é essa realidade que, para ele, cria a urgência da decisão. Falando em imagens fortes, o texto menciona aquela narrativa de Jesus em Lucas 16, sobre o rico e o Lázaro, que descreve um estado de consciência e sofrimento após a morte. Qual é a função de uma passagem tão gráfica? É para ser tipo um mapa do além-vida? A análise do autor é que não. O objetivo não seria satisfazer uma curiosidade mórbida sobre a geografia do depois. A linguagem forte serviria como uma advertência solene, um alerta. Entendi. A mensagem principal ali é que as consequências das nossas escolhas são reais e que as escolhas mais importantes são tomadas nesta vida. Ele conecta isso com a carta aos Hebreus capítulo 9, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A ênfase é toda na finalidade do agora. Certo. Entendi a lógica do juízo como justiça e a seriedade do alerta. Mas honestamente ainda soa muito duro. E é aí que o texto me surpreendeu de verdade. Sei. Porque ele argumenta que essa doutrina, em vez de nos tornar pessoas mais duras e julgadoras, deveria nos levar à compaixão. Como ele faz essa ponte que parece tão contraintuitiva? A ponte é construída sobre dois pilares. O primeiro é que a gravidade do juízo serve para iluminar a magnitude da graça. Como assim? O argumento é o seguinte: se o problema do pecado não fosse tão sério, um remédio tão drástico como o sacrifício de Cristo na cruz não faria sentido. Seria como usar a quimioterapia para tratar um resfriado. Então a ideia é que, sem uma compreensão real do que está em jogo, a graça divina parece atacada, barata, quase desnecessária. Exatamente. É uma perspectiva que choca nosso senso moderno de que tudo deveria ser sempre positivo. Totalmente. O material cita o teólogo puritano Jonathan Edwards, que tinha essa linha de pensamento. Para o Edwards, é somente ao contemplar a santidade absoluta de Deus e a seriedade do pecado que uma pessoa entende o abismo em que se encontra e corre desesperadamente para a solução oferecida na graça. A escuridão faz a luz brilhar mais forte. É isso. A escuridão do diagnóstico faz o brilho da cura ser ofuscante. Essa é a metáfora. É uma metáfora poderosa. E qual é o segundo pilar dessa ponte para a compaixão? O segundo pilar é o que a gente pode chamar de coerência emocional. O texto afirma que uma crença genuína na realidade da eternidade do juízo deveria, por lógica, gerar compaixão, não arrogância ou desprezo. Certo. A fonte usa o exemplo do apóstolo Paulo, que na carta aos Romanos diz sentir grande tristeza e incessante dor no coração pelos seus conterrâneos que não criam em Cristo. Exatamente. Se alguém realmente acredita que pessoas que ama estão caminhando para uma separação eterna de Deus, a reação natural, segundo essa lógica, não pode ser o triunfalismo. Seria a angústia. A empatia. A empatia, um desejo avassalador de ajudar. É nesse ponto que o autor traz umas das citações mais fortes do material. A de C.S. Lewis, certo? Essa me marcou. Sim, a frase de C.S. Lewis é: falar do inferno sem lágrimas é sinal de coração frio. Uau! Essa frase é pesadíssima. É. Ela basicamente acusa quem usa o tema como uma arma de não ter entendido a própria doutrina. É uma inversão completa daquela imagem do pregador raivoso que a gente vê na cultura pop gritando sobre condenação com um sorriso no rosto. É um golpe direto nessa caricatura. A ideia que o material defende é que o discípulo maduro não celebra o juízo. Ele lamenta a necessidade do juízo. E por isso anuncia a mensagem de resgate com o coração partido pela situação dos outros. A verdade da doutrina, para ser comunicada de forma autêntica, precisa estar encharcada de amor. Sem isso, vira crueldade. E essa compaixão, imagino, é o que alimenta o senso de urgência que o título do material menciona. É o combustível. A urgência se torna uma consequência natural da compaixão.
O texto usa passagens como hoje, se ouvirdes a sua voz, para enfatizar que o chamado à decisão é sempre no presente. Não é para deixar para depois. De jeito nenhum. O autor argumenta que a vida é breve e que a igreja que perde esse senso de urgência perde o que ele chama de fogo missionário. A crença na eternidade não leva à passividade, mas à ação intensa no agora. Faz todo sentido. Então, o raciocínio até aqui é: o juízo é real por causa da justiça de Deus. Essa realidade, quando entendida corretamente, não gera arrogância, mas uma compaixão profunda. E essa compaixão gera urgência. Com esse cenário montado, o material foca na solução. Qual é a resposta que ele oferece? A resposta, de forma inequívoca, é o Evangelho, com a cruz de Cristo no centro absoluto de tudo. Certo. A fonte faz um esforço enorme para deixar isso claro. O inferno não é o centro da mensagem cristã. Cristo é. O inferno, nessa arquitetura de pensamento, apenas descreve a gravidade do problema para o qual a cruz é a única e suficiente solução. Ou seja, não se fala do problema por falar, mas para mostrar o valor da solução. Exato. Uma passagem de Romanos capítulo 5 é usada para selar esse ponto. Sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A mensagem não é primariamente sobre a ira, mas sobre a salvação da ira. O foco está no resgate. O texto também usa uma linguagem de resgate, ou transferência, né? De mudar de um lugar para outro. Sim, e essa é uma imagem muito poderosa que ele pega da carta aos Colossenses, capítulo 1. O texto diz que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso redefine completamente a evangelização. Como assim? Não se trata apenas de evitar um lugar ruim no futuro. Trata-se de uma mudança de realidade no presente. É como ser transferido de um país governado por um tirano para um novo reino, com um novo rei. Ah, boa analogia. É uma mudança de cidadania, de identidade, de lealdade que começa agora. A evangelização se torna o convite para entrar nesse novo reino, se reconciliar com Deus e começar a viver sob o seu governo de amor. É uma visão bem mais positiva e proativa do que a simples fuga de algo negativo. Tem uma beleza nisso. Sem dúvida. O texto, citando N.T. Wright novamente, reforça que o Evangelho não é uma rota de fuga do mundo, mas o anúncio de que um novo rei, Jesus, inaugurou seu reinado e que seus seguidores começam a viver as realidades desse novo mundo, a nova criação, desde já. Ok, mas chegamos a um ponto que é talvez o mais sensível de todos hoje em dia: a exclusividade. Com certeza. Como o autor justifica a urgência missionária baseada em versículos como o Atos 4.12, que diz: não há salvação em nenhum outro nome. Para muitos, isso soa arrogante e excludente. O autor enfrenta a subjeção de frente. E a maneira como ele enquadra a questão é, de novo, surpreendente. Ele chama isso de a lógica do amor. A lógica do amor. Explica isso. O argumento é o seguinte: se uma pessoa acredita genuinamente que encontrou a cura para uma doença fatal e que essa é a única cura, Certo. o ato mais egoísta e cruel que ela poderia cometer seria guardar essa informação para si mesma por medo de ofender os outros. O amor, nessa situação, exigiria que ela compartilhasse a cura com o máximo de pessoas possível, com urgência e paixão. Entendi. Então, dentro dessa visão, o silêncio não é um ato de respeito, mas de falta de amor. Exato. A urgência de compartilhar a mensagem não nasceria de um sentimento de superioridade, mas de um senso de responsabilidade e misericórdia. Exatamente essa é a conclusão. A exclusividade de Cristo nessa perspectiva não é uma arma para julgar os outros, mas a razão pela qual a missão é tão vital e urgente. É porque se acredita que há apenas um caminho para o resgate que se corre para contar a todos sobre ele. Resumindo tudo, então,
o material que a gente analisou, pega uma das doutrinas mais espinhosas e difíceis do cristianismo e a reenquadra completamente. Totalmente. Tira o foco do medo e da ameaça e apresenta como um lembrete sóbrio sobre a seriedade da vida, a justiça de Deus e, o mais importante, como fundamento para uma compaixão que precisa ser urgente. Isso. E a conclusão do texto é muito equilibrada. Ele adverte contra dois grandes erros, dois extremos. O primeiro é o silêncio, se calar sobre o assunto por medo ou vergonha. O que ele diz que gera apatia e esfria o ímpeto missionário. Certo. O segundo erro é o oposto, o uso cruel e insensível do tema, que deforma a mensagem do evangelho e afasta as pessoas em vez de convidá-las. O caminho do meio, então, seria anunciar a mensagem com mansidão e coragem, como o próprio texto sugere, uma combinação de firmeza na convicção e gentileza no coração. Perfeito. E para deixar uma reflexão final que o próprio material propõe, que leva tudo isso da teologia para a vida prática, fica uma pergunta. Uma pergunta para cada um se fazer. A minha vida na prática revela uma urgência espiritual ou um mero comodismo religioso? Nossa! É uma questão provocadora sobre como as nossas crenças mais profundas se manifestam ou não no nosso dia a dia.